Saudações a todos e todas que estão aqui participando da apresentação desse resumo. Meu nome é Claire Nunes Neumann, eu sou formada em Relações Públicas pela Universidade Federal de Goiás, formei em 2018, e o nome do meu resumo é uma análise de conteúdo da Guerra Civil da Marvel Comics. O objetivo geral da pesquisa foi realizar uma análise de conteúdo da Guerra Civil da Marvel para verificar como que o conteúdo dessa história se assemelha aos acontecimentos ocorridos nos Estados Unidos após o bombardeio ao World Trade Center em 2001. Acontecimentos como a implantação do Ato Patriota, ou Patriot Act, que passou a fiscalizar mais as entradas e saídas do país e aumentou a xenofobia contra imigrantes. O objetivo específico é verificar se existe nessa saga da Marvel o uso de propaganda ideológica para levar uma mensagem ao público receptor que não está explícita nos textos e mensagens contidos nela. Foi selecionada a minissérie Guerra Civil para ser o objeto de pesquisa a ser analisado. Essa minissérie foi escrita por Mark Millar e publicada pela Marvel Comics nos Estados Unidos durante os anos 2006 e 2007. E tem 6 edições principais, além das 91 tie-ins que contam histórias que acontecem com outros personagens simultaneamente aos da saga principal. E no Brasil, a Guerra Civil foi publicada pela Panini entre julho de 2007 e janeiro de 2008. Essa minissérie foi selecionada porque contém elementos que podem ser considerados como sendo uma propaganda ideológica que visa criticar acontecimentos da vida real, em especial a Guerra ao Terror, que começou em 2001. O método usado nesse trabalho foi a análise de conteúdo segundo Severino e os conceitos de propaganda ideológica segundo Garcia e de ideologia de acordo com Gomes. De acordo com Severino, a análise de conteúdo pode ser aplicada a obras de vários formatos e que esse método descreve, analisa e interpreta as mensagens ou enunciados de todas as formas de discurso, procurando ver o que está por trás das palavras. É interessante contar também um pouco sobre a história do incidente dentro dos quadrinhos que resultou da dita Guerra Civil. A história referente ao que aconteceu após uma explosão causada pelo vilão Nitro ter resultado em milhares de mortes em Stanford, Califórnia. Essa explosão foi resultado de uma luta entre os Novos Guerreiros e 4 vilões fugitivos, Impiedosa, Homem de Cobalto, Speed Freeze e Nicto. Quando Nitro entrou em combate perto de uma escola, o vilão usou seus poderes e isso acarretou a explosão já mencionada. Após isso, heróis como Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico se juntaram para ajudar no resgate dos sobreviventes. Depois desses acontecimentos, o Congresso Nacional Norte-Americano aprovou a Lei de Registro de Super-Humanos, que torna obrigatório o registro de super-humanos junto ao governo, além da regulação governamental deles e a revelação de suas identidades secretas. Essa lei foi apoiada pelo herói Homem de Ferro, Tony Stark, mas outros heróis, como Capitão América, Steve Rogers, consideraram que essa lei feria os direitos civis dos super-humanos. Quando o Homem de Ferro pede que o Capitão América apoie a lei, ele é recusado e depois de uma luta entre os dois, o Capitão América passa a ser procurado pela lei e foragido. Então, na edição 1, então, continuando a contar a história, na primeira edição, o Steve Rogers, Capitão América, com ele se opõe à ideia de perseguir os outros super-humanos que arriscam suas vidas diariamente enquanto salvam pessoas, dizendo que se os super-heróis não ficarem acima da política, o governo irá começar a dizer a eles quem são os super-vilões. Isso pode ser considerado uma metáfora ao modo como o governo americano passou a perseguir imigrantes e pessoas devotas da religião muçulmana, principalmente após os ataques de 11 de setembro. Como eu já falei anteriormente, eu sinto que não valeria a pena, não seria possível eu fazer análise de todas as
partes de propaganda ideológica que podem ser achadas durante a Guerra Civil, porque não teria nem tempo. Então, eu selecionei algumas partes da série principal ficaram mais evidentes para mim. Na edição 3, por exemplo, da minissérie, é mostrado como a agência governamental SHIELD passou a realizar um sistema de busca e apreensão de heróis que não se registraram. Isso pode ser visto como uma alegoria à ação do órgão americano de segurança de aumentar exageradamente as táticas de segurança quanto à imigração do país. E na edição 5, Peter Parker decide deixar os Vingadores depois que descobre que os super-heróis que vão contra a lei de registro são presos na prisão 42, localizada na zona negativa. A criação dessa prisão é muito similar ao modo como a prisão de Guantánamo foi usada durante a ocupação americana no Afeganistão para aprisionar possíveis terroristas. Na edição 6, o Capitão América se rende quando percebe que os heróis estavam lutando entre si apenas por lutar e não por um ideal, e diz que não é o Capitão América que está sendo preso, mas sim Steve Rogers. Assim, o símbolo Capitão América não é derrotado para as pessoas que seguem os seus ideais. Isso pode ser uma mensagem aos leitores para que eles não esqueçam dos ideais norte-americanos e não ajam contra os outros povos e os outros países apenas por causa de política. Após terem sido feitas essas análises, foi possível chegar às considerações finais e foi verificado que o objetivo final dessa pesquisa foi atingido. Pois durante essa análise foi possível notar partes da história que foram inspiradas em acontecimentos reais e que ocorreram após o ataque ao World Trade Center e tem muita semelhança a eles. Também foi possível notar, na narrativa analisada, a presença de propaganda ideológica, pois a história possui traços que demonstram crítica aos eventos reais que a inspiraram, embora ela não seja explícita. Ah, então aqui eu termino a apresentação, agradeço a todos por terem me escutado e deixo também os meus contatos e e-mail, e caso vocês queiram entrar em contato comigo novamente no futuro. E abro aqui agora também para a discussão e para as perguntas. Obrigada.